Estela lamenta por não saber o paradeiro da filha e se mostra totalmente perdida. Alberto garante que encontrarão Bia, mesmo que precisem procurá-la até o fim do mundo. Ele então cumprimenta Thaís e logo depois fala com o Dudu. Glória aparece e Alberto aproveita para contar que Diná está internada. Glória demonstra preocupação e diz esperar que não seja nada grave. Alberto tranquiliza, dizendo que provavelmente Diná terá alta no dia seguinte e deixa o nome do hospital e o quarto onde ela está. Dudu afirma que pedirá a Alquida para levá-lo até lá. Alberto questiona se Tato está sabendo sobre a investigação policial em torno do pai de Bia, mas Tato não demonstra nenhum interesse e reage com indiferença. Alberto insiste no assunto, chama Tato de Júnior e pergunta diretamente se ele sabe onde Bia poderia estar, mas o rapaz responde que não, já que há dias eles não se veem. Percebendo o comportamento do jovem, Alberto comenta de forma indireta que ele está bebendo demais. Em seguida, Tato sai pilotando sua moto. Raul conversa com Mauro e comenta que Alberto está convencido de que tudo o que está acontecendo com ele e com Theo tem relação direta com a influência espiritual de Alexandre. Mauro, no entanto, diz que tudo é uma questão de fé e demonstra não acreditar muito nisso. Raul afirma que Alberto chega a ser ingênuo. Neste momento, Naná chega e apresenta Hélio para Mauro e Raul, e Hélio se apresenta dizendo que é o pai de Theo. Dudu visita Diná e entrega flores para ela. Diná pergunta como Tato está, e Dudu responde que ele está bem, mas não pôde vir ao hospital. Dudu comenta ainda que o irmão de Okida virou seu grande amigo. Em seguida, ele pergunta se Diná vai ficar boa logo, ao que ela responde que já está se sentindo bem. Diná pergunta por Thaís e Dudu garante que ela está bem também. O menino comenta que sente saudades do pai e Diná diz que sente o mesmo. Enquanto isso, no plano espiritual, Otávio escuta palavras bonitas e reconfortantes. De volta à realidade, Carmen limpa a casa e desabafa, dizendo que ninguém mais fala com ela. Agenor, irritado, afirma que o que ela fez nem mesmo o inimigo faria. Zeca tenta intervir, pedindo que Agenor pare com isso, pois Carmen está sofrendo. Mas Agenor insiste em dizer que ela não se importa com nada. Abalada, Carmen acaba saindo da sala. Zeca então revela a Agenor que ele e Sofia irão se separar. Agenor, surpreso, afirma que casamento é para a vida toda e diz achar que a separação está sendo causada por uma bobagem. Zeca explica que Sofia deseja o divórcio porque, quando se casaram, haviam combinado que viveriam apenas como irmãos. Agenor fica chocado e pergunta se o filho que Sofia espera é realmente dele. Logo em seguida, Sininha e Tibério chegam à casa de Agenor. Carmen tenta sair, mas Sininha diz que foi até lá para conversar com ela. Carmen, por sua vez, responde que se o assunto for sobre o mascarado, a conversa deve parar por ali mesmo. Tibério, no entanto, diz que Carmen terá que escutá-lo e afirma que Adonai é um grande amigo e que ela não pode agir daquela forma com ele. Ele acrescenta que, se algo acontecer com o mascarado, ele jamais irá perdoar Carmen. No hospital, Diná comenta que Estela está pegando muito no pé de Raul. Estela retruca, afirmando que Diná só está internada por causa de Raul. Diná considera essa acusação absurda. Estela evita prolongar a discussão, alegando que Diná não está em condições de discutir. Mesmo assim, Diná insiste e pergunta o que está perturbando a irmã. Estela responde que nada está acontecendo, mas Diná continua insistindo. Ela comenta que é uma pena não acreditar nas teorias de Alberto, pois se acreditasse, poderia aproveitar a oportunidade para pedir que Otávio viesse buscá-la. Nesse momento, Maroca chega ao hospital para visitar Diná. Em outro plano, Andresa fala ao telefone que também está com saudade. Guiomar pergunta se Raul ainda está no hospital e Andresa responde que os exames de Diná não ficaram prontos ainda e diz que Raul está desesperado. Guiomar tenta tranquilizar, afirmando que a medicina está muito avançada. Andresa reforça que Raul está se sentindo culpado e diz que ela também, lembrando o ocorrido com Otávio. Guiomar garante que os exames são a prova de que Diná já não estava bem há algum tempo. Andresa pergunta o que realmente está acontecendo com ela e afirma que Guiomar está destruindo seu casamento, garantindo que isso não continuará, pois ela ama Raul e não vai mais permitir interferências. Andresa finaliza dizendo que nada disso tem a ver com Guiomar diretamente. Andresa, em um momento de fragilidade, questiona por que não tem forças para reagir diante de tudo o que está vivendo e desabafa dizendo que acaba sempre obedecendo Guiomar, mesmo quando isso a machuca. Ela insiste em saber por que Guiomar age dessa forma com ela, demonstrando a dor que sente por se sentir constantemente oprimida. Em meio à conversa, Andresa se pergunta por que sua própria mãe a tortura daquela maneira. Guiomar, emocionada, responde que não sabe explicar, mas ressalta que, acima de tudo, é sua mãe.
Com lágrimas nos olhos, Guiomar garante que deseja ver Andressa feliz, revelando seu amor de maneira confusa e sofrida, o que a leva a chorar. Comovida, Andressa se aproxima e abraça sua mãe, mostrando que, apesar de tudo, ainda existe afeto entre elas. Enquanto isso, Dinah comenta que está preocupada com Stella, pois percebe que ela está enfrentando algum tipo de problema, mas se recusa a falar com respeito. Maroca tenta acalmá-la, dizendo que provavelmente Stella contará no dia seguinte e pede para que Dinah fique quietinha para conseguir dormir. Dinah questiona a autoridade de Maroca, perguntando desde quando ela passou a dar ordens. E Maroca com firmeza dá a entender que, se Dinah não descansar adequadamente, conforme orientação de Alberto, ela não poderá retornar para casa. Em seguida, Maroca cobre Dinah com carinho. Dinah, tentando aliviar o clima, brinca dizendo que acha Maroca uma velha simpática, o que irrita um pouco Maroca, mas ao final, Dinah a elogia com sinceridade e a abraça, deixando-a mais tranquila. Preocupada, Maroca pergunta se Dinah terá que passar por uma cirurgia, cogitando uma possível necessidade. Em outro momento, Stella desabafa com Alberto, dizendo que Dinah já percebeu que há algo errado, e ele concorda, afirmando que Stella está em pânico e que Dinah sente isso mesmo sem saber exatamente o que está acontecendo. Em seguida, Stella e Alberto vão até a delegacia e relatam ao delegado que a filha de Stella desapareceu, deixando claro o desespero em que estão. Stella mostra uma foto de Bia ao delegado, que pergunta há quantos dias ela está desaparecida. Alberto explica que não sabem ao certo, pois Bia estava com o pai e os dois disseram que viajariam para a Europa. Stella acrescenta que não assinou nenhuma autorização para essa viagem e que Dinah chegou a fazer ameaças a Ismael, afirmando que contaria toda a verdade para Bia. O delegado então revela que Ismael está envolvido com um cassino clandestino. Stella acredita que Bia só poderia ter sumido daquela maneira por ter descoberto algo grave a respeito do pai. Ela afirma com convicção que sabe que a filha está sofrendo. O delegado pede que deixem a foto e o número de telefone, prometendo entrar em contato assim que houver novidades. Em outro lugar, Bia se levanta da rede e começa a mexer em alguns livros. Ela pergunta ao homem com quem está se ele lê sobre linguagens. Em seguida, questiona por que ele está sempre manipulando troncos de árvores. Ele se justifica, dizendo que é como uma árvore em busca das próprias raízes. Enquanto isso, músicas tocam ao fundo. Maroca avisa Maria que já saíram de lá. Queiroz comenta que em breve o escritório estará oficialmente em nome de Tato. Tato, por sua vez, revela que deu um tempo na faculdade. E Queiroz, preocupado, diz que ele não pode abandonar os estudos. Tato responde que só se interessa por dinheiro e afirma que ele tem de sobra. Queiroz alerta que a maior parte do capital deles ainda não está disponível. Tato rebate dizendo que quer viver sua vida da forma que achar melhor. Queiroz então menciona o sonho de Otávio, mas Tato afirma que a sua vida é real e que ele é quem controla. Em seguida, Stella vai até o escritório e comenta com ele sobre o desaparecimento de Bia. Ela afirma ter recebido algo em mãos que contém verdades a respeito de Ismael. Stella pergunta a Tato se ele tem alguma ideia de onde Bia possa estar, alegando que precisa muito encontrá-la. Tato responde que não sabe de nada e, mesmo que soubesse, não diria. Stella demonstra preocupação, enquanto Tato afirma estar cansado de tudo. Queiroz observa que Tato está muito abalado desde o desencarne de Otávio. Stella então pergunta a Queiroz o que ele aconselha que ela faça, e ele sugere que Stella fale com os amigos de Bia. Stella diz que já conversou com quase todos, exceto com Johnny. Queiroz sugere que ela tente falar com ele, e Stella faz uma alegação. Ela pergunta se Johnny sabe o paradeiro de Bia, e ele diz que Ismael e Regina foram para a Europa, mas Bia não os acompanhou. Stella sai pelas ruas à procura de Bia. Em outro momento, Maroca pede o vaso de flores, alegando que, se ele continuar por ali, Dinah jamais esquecerá Otávio. Maroca pede que coloquem as flores na cozinha, como se elas nem tivessem chegado. Maria se recusa a fazer isso, e Maroca insiste que está apenas tentando ajudar Dinah. Depois, Dinah conversa com Patty e pergunta a Sônia sobre as flores. Em seguida, questiona Maroca, que responde que talvez elas nem venham mais. Dinah também pergunta para Maria, que permanece em silêncio. Patty então mostra um vaso quebrado que encontrou no lixo, revelando que eram as flores de Otávio. Dinah pede que Maria leve Patty para brincar lá fora. Muito chateada, Dinah confronta Maroca, que justifica sua atitude dizendo que fez aquilo para que Dinah não sofresse ainda mais. Maroca pede que Dinah esqueça Otávio de uma vez por todas, mas Dinah com firmeza declara que não quer esquecê-lo.
Diná organiza cuidadosamente as flores com carinho e atenção. Enquanto isso, Otávio, em seu plano espiritual, permanece imerso em seus pensamentos, até que, repentinamente, uma borboleta pousa suavemente sobre seu braço, o que o faz observá-la com serenidade e admiração. No mesmo instante, Diná também percebe a presença de uma borboleta e, envolvida por aquela cena singela, acaba se divertindo um pouco com o momento. Maria Patti e Diná passam a acompanhar com os olhos o voo gracioso da borboleta pela casa. E Patti, entusiasmada, diz que vai pegá-la, mas Diná a impede com gentileza, explicando que, se for tocada, ela pode parar de voar. Em seguida, Diná tem uma conversa com Maroca, que, por sua vez, justifica que sua intenção jamais foi causar mal, apenas quis poupar Diná de mais sofrimento. Diante disso, Diná reconhece que se descontrolou emocionalmente e, humildemente, pede desculpas à mãe. Maroca revela que agiu acreditando estar fazendo o melhor para Diná, mas Diná pede para que atitudes como essa não se repitam. Maroca desabafa dizendo que se entristece muito ao ver a filha sofrendo daquela maneira e pede que ela tente esquecer Otávio, lembrando que, embora tenha sido um amor muito bonito e que trouxe inúmeros momentos de felicidade, foi uma fase que passou e a vida deve seguir. Diná, no entanto, afirma que não quer esquecer Otávio de forma alguma e que as flores que recebe todas as manhãs representam a força necessária para continuar vivendo, ressaltando que sofreria ainda mais se, algum dia, essas flores deixassem de chegar. Ela confidencia que, ao deitar-se para dormir, passa o tempo pensando no dia seguinte, pois isso se tornou uma espécie de prova viva do amor e da lembrança do homem que tanto ama. No plano espiritual, Otávio observa todos felizes, e um espírito adverte de que aquilo que ele presencia é ainda mais forte do que qualquer pensamento que possa ter. Todos ao redor decidem então lhe fazer companhia. Andresa chega e cumprimenta tanto Diná quanto Maroca, expressando um certo alívio ao ver Diná com um semblante tão sereno. As três se acomodam à mesa para tomar chá e Andresa admite que não gostaria de incomodar Diná com seus problemas pessoais, mas que no momento só consegue confiar nela. Diná encoraja Andresa a se abrir e, emocionada, ela revela que está perdida, sem entender o que se passa consigo, apesar de ter certeza de que ama Raul intensamente. Andresa reconhece que Raul tem razão em sentir raiva de Guiomar, mas diz que, toda vez que os dois discutem, ela não consegue ficar ao lado do marido, pois no fundo sente-se incapaz de reagir e acaba sempre cedendo à vontade da mãe. Diná aconselha Andresa a manter a calma e procurar conversar com Dona Guiomar de maneira delicada, explicando que deseja salvar seu casamento e que a presença constante da mãe está dificultando esse processo. Nesse momento, Guiomar diz que o Dr. Mendonça recomendou que Diná não se envolvesse com preocupações, fazendo Andresa se sentir culpada e arrependida de ter ido até ali. Diná, porém, assegura que a situação não a abala, mas, pelo contrário, a deixa feliz por saber que a sua cunhada confia nela. Andresa pede desculpas novamente, dizendo que não conseguiu encontrar uma saída. Diná pergunta se ela ama Raul e Andresa garante que sim, com todo o coração. Diná a incentiva a lutar por ele ou a encontrá-lo na casa de Theo. Andresa revela que já esteve lá e, ao ser questionada se foi bom, responde que foi maravilhoso, mas que infelizmente acabaram discutindo no final por causa de Guiomar. Diná sugere que Andresa procure ajuda terapêutica e menciona que Otávio costumava dizer que as pessoas costumam complicar demais as coisas.